Nós vamos pegar o bonde andando, porque eu esqueci de começar a gravar a aula. A gente está fazendo a apresentação do Seminário de Saúde, de um texto da Liliana Escócia e da Aline Mendes sobre a política de humanização e a residência multiprofissional. O João começou apresentando as diretrizes da política de humanização e agora ele está falando da cartografia, que eles fizeram num hospital, onde mesmo, João, me lembra? Foi no hospital da Universidade Federal de Sergipe. Pois é. Então, aí ele começou a falar de cartografia e ele falou que a cartografia ele tem toda uma crítica à ciência tradicional. Então, olha lá no chat, olha as críticas. Vamos usar os termos que a gente viu. A ciência clássica, ela funciona como um organismo. Por quê? Porque ela tenta abarcar a totalidade da realidade. Ela trabalha com a separação sujeito-objeto, pesquisador e campo de pesquisa. Ok? Ela busca, desde que a ciência nasce com a modernidade, ela busca a verdade. Então, a cartografia, o que ela vai falar? Ela vai falar que isso é necessário, mas não suficiente. Ok? Então, ela vai tentar manter, eu não sei qual a terminologia que a Liliana usa nesse texto, mas ela vai manter o organismo e o corpo sem órgãos, as linhas duras e as linhas de fuga. E. Então, a ciência tradicional é ou. A cartografia, vocês estão acompanhando aí? E. Vocês já viram a apresentação? Luciana, que fez mestrado comigo, vai apresentar a cartografia para vocês. Vocês viram? Já na metodologia? Não. Não. Não? Metodologia. Vocês viram Ana Pereira? Tem uma metodologia linda, minha doutoranda. Vocês prestem atenção nessa. Viu, Henrique? Você gostou? Da Luciana Kind. É lindo. Então, vamos fechar o parênteses, vou deixar o João. João, eu não vou te atrapalhar mais. Agora, olha para vocês verem a diferença da subjetividade. Uma subjetividade clássica, indivíduo, ideia de neutralidade, de totalização, para um pesquisador que tem uma subjetividade também sensível e vai cartografar as linhas que estão no campo. Vai, João. A colega ali, a Kátia, colocou, né, a produção de dados, não coleta de dados. Ah, sim, também. A produção, a não neutralidade, olha, a não neutralidade, não é? Uso da subjetividade do pesquisador, e na cartografia, a busca da invenção, olha aí, isso aí tudo é da cartografia, a ideia de processo, isso mesmo. Vai, João. Por meio da cartografia, foi possível que as autoras elas retratassem essa dimensão processual e coletiva, né, da realidade. E também permitiu que elas relacionassem isso aos planos das forças. A proposta do trabalho não é só de acompanhar os processos, mas também de intervir. Então, elas fizeram uma investigação a partir do relato oral dos residentes lá do hospital universitário. Porque se você não tem separação pesquisador-campo de pesquisa, ele vai estar junto. E se ele está ali fazendo o processo da pesquisa, ele vai causar interferências naquele campo, percebe? E o campo vai causar nele. Vou dar até um exemplo, né, de intervenção agora nessa parte do texto, que se chama Uma Proposta para Tornar a Realidade a Clínica Ampliada. Mas aí, para a gente entender isso, é importante também entender o que é a clínica ampliada, né? A clínica ampliada ela é uma proposta de construção de processos de saúde que levem em consideração a complexidade e que incluam diversos enfoques e disciplinas.
tendo em vista que isso não ocorre nos modelos tradicionais de saúde, que são centrados apenas na doença. E a clínica ampliada também propõe a redefinição do entendimento sobre o processo de saúde e doença. Na clínica ampliada, isso é visto como multicausal, já que no tratamento de uma doença, a gente tem que levar em consideração o atendimento a várias necessidades, necessidades biológicas, econômicas, sociais, psicológicas, que não são levadas em consideração nos modelos tradicionais. E para que a clínica ampliada ocorresse no hospital, nesse hospital universitário, foi necessário que essas autoras, pesquisadoras, esclarecessem para a equipe a diferença entre o que é a atuação interdisciplinar e o que é a atuação multidisciplinar. A Eles quiseram saber, João? Por quê? Elas queriam saber? Não, elas não falam, pelo menos nessa parte inicial. Foi uma proposta, né? Então, elas colocaram em jogo a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade. O que é a interdisciplinaridade? Ela é algo que ocorre numa política compartilhada de saberes, né? Uma integração. Então, os profissionais, eles tratam de uma determinada questão. Desculpa, eu falei errado, eu acho. Sim, tá certo. Tá certo. Só falar da interdisciplinaridade. Tá certo. A multidisciplinaridade, ela... Eu não sei se eu posso dizer que é o oposto, né, professora? Mas ela pressupõe que os profissionais, eles tratem de uma questão, mesmo que eles sejam de campos técnicos diferentes. Na multidisciplinariedade, você tem a visão de cada disciplina em cima daquele objeto, mas sem troca. Isso que é a ideia multiprofissional. A interdisciplinariedade, você tem várias disciplinas, mas todas tentando trocar para dar conta daquele objeto, né? As autoras notaram que a multidisciplinaridade por si só era insuficiente no HU, que era necessário também espaços para discussões interdisciplinares. E aí os residentes solicitaram a coordenação da residência que criassem esses espaços de discussão, onde eles pudessem falar sobre essas diferentes dimensões do adoecimento. E a partir disso... Eu adoro os residentes, gente, adoro os estagiários, adoro o aluno, porque geralmente a potência instituinte está com eles. Você vê que foi uma coisa que veio, uma demanda dos residentes, porque às vezes os profissionais nas instituições, eles estão tão instituídos que eles têm uma sensação de que eles que têm que encaixar na instituição. Mas toda instituição, gente, ela é feita por nós também. Então, geralmente, assim, os residentes, os alunos, os estudantes, os estagiários, eles geralmente trazem o instituinte. Adoro. Vai. Foi por meio dessa alteração sugerida pelos residentes que eles efetivamente começaram a aplicar um pouco do conceito de clínica ampliada, né? Porque eles é que fizeram essa demanda, né? Isso mostrou a necessidade deles de uma comunicação transversal entre as equipes, fossem eles residentes ou não. Então, nesses grupos, as autoras dizem que eles traziam dificuldades nos processos de trabalho, por conta da necessidade de outras perspectivas. Só deles era insuficiente para que o trabalho fosse bem realizado. Agora eu encerro aqui minha parte e passo a palavra para a Laura. Gente, alguém tem alguma colocação na parte do João, alguma dúvida, a gente pode passar para frente. Isso é importante. Coloca aí no chat se tiver, porque eu já falei tanto que nem deixei o João falar, mas se tiver alguma dúvida... Então, vamos? Laura. Oi. Rafael, alguém quer falar? Rafael. Oi, Rafael. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Então, meu questionamento é essa diferenciação da equipe multidisciplinar para a equipe, não sei se você já ouviu o termo transdisciplinar, né? Então, se haveria uma distinção entre o multi, o inter e o transdisciplinar. Então, vamos lá, Rafael. O trans é o povo da complexidade que inventou essa transdisciplinaridade aí. Porque é assim, olha só, o multi, você tem várias disciplinas, cada uma com sua visão em separado, ok?
mas atuando com aquele paciente, por exemplo. Vamos pegar o paciente, né? A gente está no campo da saúde. No Inter, você tem cada disciplina em diálogo com uma troca, que foi isso que eu entendi que o João falou, que os residentes exigiram. Não foi, João? Que exigiram um espaço interdisciplinar. Isso. E no trans, você tem a perda da identidade de cada disciplina e uma conexão numa zona de indiscernibilidade entre as disciplinas. Você trabalha entre. Isso aí você pode ver que também é um conceito muito influenciado pelos filósofos pós-estruturalistas, pelos filósofos das relações. Dentre eles, os autores que a gente está estudando aqui, que você consegue raramente o transdisciplinar, porque no Inter você mantém a identidade da sua disciplina. No trans, você trabalha no entre mesmo, molecularmente. Não sei se eu me fiz compreender. Sim, E você tem grandes discussões sobre transdisciplinariedade. Na UFMG mesmo, tem um grupo que a professora Jaqueline participa, com o pessoal da filosofia, onde eles discutem transdisciplinariedade. Né? É uma questão hoje, essa discussão. Ok, Rafael? Certo. Variou? Agora vamos passar para a Laura. Laura. Sim. Na verdade, eu só queria complementar a parte do João ali, que ele falou, né, desses espaços criados pela residência. Ixi, tá travando. Tá travando. Seu áudio cortou, Laura. Laura, peraí, Laura. Seu áudio está cortando. Você vai ter que falar. Ó, vou passar para o acolhimento. Fala, vamos ver se vai rolar. Do hospital. E falar, então. Uma outra estratégia proposta pela residência, né, dentro do hospital, foi o acolhimento como estratégia nas ações de saúde. Então, o acolhimento, ele é um dispositivo da Política Nacional de Humanização. Vocês estão me entendendo bem? É que tinha travado o início da sua explicação. Sim, agora, gente, todo mundo deixa no mudo, porque às vezes isso de cortar também com os microfones é pior. Então, até eu pus o meu no mudo, tá, Laura? É bom que eu vou ficar calada. Vai! Enfim, né? O acolhimento é um dispositivo da PNH e a residência entende o acolhimento assim como está descrito na política, que ele deve ser uma postura ética de escuta qualificada do usuário para analisar e qualificar a demanda de saúde. Então, esse acolhimento, ele não é, para que ele seja feito, não é necessário um espaço ou um local, porque não implica um profissional ou uma hora específica para a realização dele, né? Então, a gente já vai entender um pouquinho mais como é que é esse acolhimento. Pode passar, Roberta. Então, né, no hospital onde foi feito esse estudo, o acolhimento ele era confundido com triagem. Então, os profissionais que faziam esse acolhimento lá no hospital, eles tinham como único objetivo fazer um encontro pontual para escutar a demanda do usuário e poder encaminhar. A RIS, então, a residência, ela propôs um acolhimento diferenciado, como está na política, né? Onde deveria ser discutido um plano de tratamento junto com o usuário, num processo contínuo, que não deveria ser feito em um único encontro. E na prática, esse acolhimento ele era feito em dois espaços, né? Tanto no ambulatório quanto na internação. No ambulatório, a residência, ela conversou com os médicos, né? Para inverter a ordem do acolhimento. Então, antes do usuário passar pela equipe médica, ele passava pela equipe
multi, pela equipe da residência. Eles faziam esse acolhimento, faziam uma escuta qualificada do usuário, e se eles entendessem que tinha uma demanda médica, eles encaminhavam para o médico. Então, se inverteu toda a lógica do tratamento dentro do hospital. E com isso vieram uma série de resistências da equipe, não só dos médicos, porque alguns médicos tinham concordado, mas de outros, por exemplo, enfermeiros, assim, que não gostaram muito dessa inversão do acolhimento, né, da lógica. Porém, né, mesmo com resistências enfrentadas, os residentes sabiam da diferença que poderia produzir nos processos de trabalho e na atenção ao usuário se o acolhimento ocorresse em todos os setores e momentos do serviço. Então, eles continuaram insistindo nessa intervenção por entender que isso iria trazer muitos benefícios para o usuário, né? Pode trocar o slide. Estão vendo, gente, a desestabilização do que está instituído, do que tende a se reproduzir. Então, e por que vocês acham que eles apostaram nessa possibilidade? Para ver o que poderia sair dali, né? Porque o acolhimento, ele não tem a ver com boa vontade, com triagem, né? O acolhimento dentro da política da humanização, ele tem a ver com essa conjugação das formas e forças o tempo todo, né? E é uma forma de você lidar com a diferença. Então, por que não o acolhimento não poderia existir em vários pontos desse processo, né? Vai, Laura. Pode trocar o slide, Roberto. Ué, eu não troquei, não? Ah, tá. Trocou. Troquei? Tá. Sim. Volta, isso. Outra, então, intervenção proposta pela RIS foi as visitas multiprofissionais. Então, essas visitas eram realizadas durante a internação por uma equipe multiprofissional composta tanto de residentes de diversas áreas quanto profissionais. E o objetivo dessas visitas ao usuário era justamente dialogar com o usuário para que ele pudesse participar do seu plano de tratamento, das estratégias de cuidado que eram, enfim, direcionadas para o tratamento dele. Isso surgiu, né, essa ideia surgiu porque os residentes entendiam que havia uma lógica de tratamento dentro do hospital que colocava o usuário numa posição de muita passividade. Então, eles eram bem pacientes mesmo e acabavam recebendo as intervenções de uma forma muito verticalizada. A partir dessa intervenção que começou a ser realizada pela residência no hospital, começaram a haver uma série de relatos dos usuários, relatos bem positivos, de que a partir dessas visitas eles começaram a compreender. Roberta, eu acho que deu um problema. Falhou, eu não entendi o que você falou. É para passar? Laura. Cortou a minha fala? Cortou. Para mim, cortou. Eu não entendi. Eu não vi o que você falou antes de Roberta. A internet está bem ruim aqui, gente. Desculpa. Mas vou tentar explicar, então, onde eu estava. Que a partir dessa intervenção realizada pela residência, o usuário relatar que a partir dessas visitas, eles começaram a entender mais sobre a função de cada profissional no cuidado que era realizado, e eles começaram, então, a participar de uma forma mais ativa no processo. Então, foi uma experiência bem positiva do ponto de vista dos usuários. Vocês estão me escutando? Sim, sim. Tá. Só volta ali no slide, Roberta. Acho que deu um problema aí, né? Voltar para frente ou para trás, Lau? Isso aqui. Não, é que isso.
Não é para frente, não? Daí. Olha aí, essa alta. Olha aí, Laura. E uma outra intervenção que foi proposta pela equipe da RIS foi a alta multiprofissional. Então, nessa alta, ou melhor, deixa eu explicar de outra forma. A alta no hospital, antes dessa ideia surgir por parte da equipe da RIS, ela era feita só pelos médicos. Então, a equipe da RIS sugeriu que a alta fosse feita por uma equipe multiprofissional. Isso, né, porque eles percebiam que muitos usuários, após terem a alta prescrita pela equipe médica, eles acabavam retornando ao hospital, muitas vezes sem saber direito qual encaminhamento tinham recebido dentro da rede e sem saber como proceder com as outras demandas de saúde. Então, a equipe da RIS começou, a partir dessa ideia, a discutir com os profissionais a importância das avaliações e encaminhamentos de diversas áreas, além da área médica. Então, essa alta, ela era encaminhada, ela era prescrita, enfim, orientada por uma equipe multiprofissional. E essa foi a intervenção que mais enfrentou barreiras dentro do hospital, justamente porque tinha aí uma tentativa de inverter a lógica novamente, né? Tirando um pouco como é que a gente fala, da supremacia médica, assim. Pode trocar, Roberto. A parte não é mais minha, acho que o Antônio vai falar agora. Eu só queria complementar uma coisa que a Roberta estava falando antes, né? A partir dessa parte que eu li, assim, que os residentes, eles tiveram várias ideias, assim, para tornar o cuidado mais humanizado, mais ampliado, e essas mudanças propostas pela equipe da RIS, elas provocaram várias resistências e conflitos entre a área médica e não médica. Mas os residentes, eles acreditavam que era necessário o enfrentamento a essas resistências para mudar a lógica de cuidado dentro do hospital. E eu, como ex-residente, né, assim como a Roberta falou, eu concordei muito que muitas vezes esses enfrentamentos e resistências que são muito comuns entre os residentes, que entram para especialização querendo mudar o mundo, essa coragem, esses enfrentamentos, muitas vezes são perdidos nos profissionais contratados, que ao longo do tempo acabam ficando institucionalizados e acabam normalizando os processos e práticas do cuidado que já estão instituídas, né? O que é uma pena, assim. Esse gás que a gente vê nos residentes, a gente não encontra muitas vezes nos profissionais que estão dentro do serviço. Na verdade, a gente tem, eu acho que o que aparece aí, gente, que é o poder da medicina, a gente tem um extrato muito sedimentado dentro da área da saúde, que são as relações de poder entre os profissionais de saúde. Tá? Eu acho que isso daí... Oi, vocês estão ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Escreve aí no chat. Que poder e saber, né? Os médicos. Porque a gente tem uma sociedade, gente, onde a gente tem uma associação do médico quase como Deus, né? A gente tem uma divinização da figura do médico. E fora isso, a gente tem, no âmbito mais prático mesmo, uma profissão que é super comparativista, que se organiza, enfim, né? A gente sabe que numa equipe, o médico, muitas vezes ele ganha, assim, 10 vezes mais, né? Pode até ser que o psicólogo, dependendo, né? Vocês sabem disso. Então, e que os técnicos, enfim. Então, eu acho que tem um mapeamento aí desse extrato do hospital, que é um extrato muito, muito endurecido. E é naturalizado.
É naturalizado o poder do médico, e eu acho que é naturalizado um cuidado que muitas vezes se afasta de um real cuidado, né? Porque ele entra numa tutela, assim, ele entra numa... Enfim. Vamos lá, Antônio, alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário dessa parte? Não? Alguma dúvida? Podemos seguir? Então tá, vamos seguir. Vai, Antônio. Então, no texto tem um tópico que fala sobre o Seminário de Humanização como projeto para o fortalecimento do Projeto Nacional de Humanização. Então, aconteceu dentro do projeto um seminário, né? O Seminário de Humanização surgiu da necessidade de fortalecer os projetos que constrói no cotidiano do trabalho. O SUS que dá certo. Só um minuto. Você está dando continuidade, Antônio? Isso. Não, mas agora acho que é a minha parte. Está aí no slide. É o PTS, o Projeto Terapêutico Singular. Tá. Sim. Espera aí aqui que vem o Antônio, é isso? Mas isso é depois, né? Volta lá. É porque eu tenho que falar essa parte aqui primeiro. Então, espera aí, Antônio. Aí esse negócio de remoto tem esses pequenos problemas, né? Vai. Então, primeiro, né, eles utilizaram desse método, desse projeto, né, que é denominado aí de PTS, que é Projeto Terapêutico Singular. Então, primeiro vamos ver o que significa isso. É um dispositivo que foi voltado para coprodução de saúde e de sujeitos autônomos, vinculado a algumas diretrizes do Plano Nacional de Humanização, o PNH, como foi até introduzido aí pelo João. Como aí tem um tripé, né? Como acolhimento, a clínica ampliada, que o João já até iniciou também, explicou o que significa, e cogestão, né? Que é a participação dos profissionais ali na elaboração de um plano para o atendimento das pessoas que buscavam o serviço ali, né? E resulta... Diego, deixa eu falar uma coisa da clínica ampliada que eu nem falei. Eu acho, gente, que a gente tem hoje uma série de desafios para a psicologia que estão ligados às políticas públicas. Boa parte de vocês entraram para fazer pesquisa nas políticas públicas, tanto que os seminários, eles foram montados a partir da temática de vocês. E o que acontece com a psicologia nas políticas públicas? Primeiro, ela é convocada a repensar a ideia da subjetividade clássica, né? A ideia do centro do indivíduo. E a psicologia, ela está sendo convidada, né, a ter outras práticas, né? Ou convidada pelos documentos, né? Pelo que se espera do profissional, ou pela realidade em si, porque as realidades são super complexas e super árduas, vulneráveis e tal. Então, o que eu acho, vou fazer um parênteses aqui, o que eu acho que está acontecendo com a psicologia? Eu acho que a psicologia, ela vem tanto de um centramento na subjetividade, no modo indivíduo, né? Nessa subjetividade clássica, que ela está sendo desafiada, porque vários trabalhos nas políticas públicas, eles são coletivos, né? E a gente quase não tem nada de dispositivos para trabalhar coletivos, e tampouco teorias e estágios vocês não fazem, enfim. E, por outro lado, a psicologia está sendo desafiada a diluir. Aí a gente pode pensar, Rafael, a fazer uma prática trans. Né? O que é isso? Né? Ao invés de você separar clínica, depois social, depois educação, depois trabalho, né? O que acontece com a prática nas políticas públicas? É tanto fora afetando os psicólogos que a gente está sendo convocado a diluir as nossas especificidades. E, na verdade, quando a gente está na política pública, a gente faz um pouco de cada psicologia, enfim, o que eu acho, tá? E aí, a questão da clínica é uma discussão enorme, porque
tem uma briga do pessoal das políticas públicas, vocês viram isso na assistência com a questão do terapêutico, né? Vocês viram isso na educação com a crítica também, a psicologização, né, da psicologia no espaço escolar, né, na ênfase do indivíduo, na leitura do fracasso escolar, dependendo, né, só da criança, enfim. E a gente vê isso aqui no campo da saúde, gente, a gente tem um tensionamento em cima da clínica também. Por quê? Porque a clínica tradicional é uma clínica que não dá para ser feita nas políticas públicas. E nas relações de poder entre a psicologia, a clínica é o creme de la creme, entendeu? É a mais... Igual no extrato do hospital, a gente tem um médico poderosíssimo, no extrato da psicologia, a gente tem relações de poder entre as áreas. E a área mais chique, a área hierarquicamente superior, é a clínica. Só que a clínica tradicional, gente, a clínica curativa, psicodiagnóstica, que trabalha com o indivíduo, ela não cabe nas políticas públicas. Então, a gente tem toda essa necessidade, esse termo, clínica ampliada, é um termo que foi feito pelo Castão Wagner, inclusive num livro que ele até inventou, a Paideia, que foi a primeira vez que ele falou de clínica ampliada, mas tem toda uma discussão, né? Seja no campo da saúde, em outras clínicas, em outros campos, de você fazer uma clínica social, política, transdisciplinar, ampliada, percebe? Então, isso daí, e eu acho que isso é muito importante, porque se a clínica não fizer esse deslocamento, provavelmente ela vai perder espaço. Isso é uma coisa que eu acho, bem? Enfim. Então, vamos fechar. Não, o Célio Garcia, Henrique, o termo dele é esse aqui, ó, clínica, e ele até faleceu, vocês viram, uns 10 dias atrás? Aqui, ó, Clínica do Social. Ele tem um livro sobre isso, e ele foi um dos primeiros psicanalistas que tentou pensar uma clínica para além da clínica tradicional, para além da... Eu não sei nada disso, de terapia comunitária integrativa, Kátia, eu não sei. Se você me explicar um pouco, eu posso até te falar o que eu penso, né? Mas essa discussão, gente, é uma discussão super emergente. Depois você me manda alguma coisa disso, Kátia, que eu leio e te falo. Então, vamos continuar, Diego? Vamos. Então, retomando, essa PTS resulta da discussão coletiva entre uma equipe e um sujeito, com alguma demanda de cuidado em saúde. Então, o próprio sujeito que busca o serviço, pelo que eu compreendi, ele ajuda, então, assim, vamos assim dizer, a elaborar o plano de atendimento a ele próprio, né? Se um ponto, acho que crucial e bem diferente, né? E bem interessante, porque a pessoa geralmente é tratada apenas, vamos assim dizer, de forma quase que objetica, né? No convencional, ela chega e vão dizendo a ela o que fazer, o que ela tem, enfim, né? Isso é tão naturalizado, Diego, que a pessoa quer isso. A pessoa quer, a pessoa deseja, e ela acha que o cuidado em saúde ele vem só do médico, ou só do profissional de saúde. E o cuidado de saúde, se você tem uma leitura mais da complexidade, da saúde como condição de vida, ele começa também de você se saber cuidar, né? Acho que entra aquela máxima, né, da psicologia hospitalar, que é o mais importante que é saber a doença que o homem tem, é saber o homem que tem a doença, né? Acho que entra muito nessa ideia desse atendimento a esse sujeito. E como que funciona esse projeto terapêutico singular, essa PTS, né? A residência multiprofissional elabora, juntamente com o usuário, seu projeto terapêutico singular, né? Então, o que vai diferir de sujeito para sujeito, né? Portanto, que a definição singular já entra nisso. Durante a realização do PTS, no hospital universitário, a equipe, o que o artigo traz é que a equipe buscava, juntamente com o usuário, identificar
Só desculpa, acho que tem algum microfone aberto. Aí tá dando um barulho. Eu vou desativar o meu, gente. Será que é o seu? É isso. Durante a É o realização... meu, Diego, eu vou tirar. Tá bom. Aí, durante a realização da PTS, né, no hospital universitário, a equipe buscava, juntamente com esse usuário, com essa pessoa que buscava o atendimento, o serviço, identificar os problemas e relações com o adoecimento, né? Além de potencialidades que auxiliariam no cuidado. Esse momento era pautado por uma abordagem biopsicossocial, né, buscando aí entender o sujeito em toda a sua dimensão, né, biológica, psíquica e social, do processo saúde e doença e pela transversalidade na comunicação. Aí eu acho que entra aquele conceito, né, Roberto, que você vem tratando, da ideia de não verticalidade, mas da transversalidade, né? Em que todos ali são, se eu entendi, se eu me recordo bem, tipo assim, não tem essa hierarquização, né, dos profissionais da saúde em manipular aquele sujeito que está ali. Na verdade, vai ter sempre uma coisa e outra. Olha a lógica da imanência. Claro que tem. Tem o extrato. A Laura já mapeou. Mas aquilo pode servir como um dispositivo que pode convocar isso, Diego, que você falou. Sim. Ou seja, uma produção do comum no qual todos podiam comentar ou propor encaminhamentos. Inclusive, pelo que eu compreendi, então, lendo o texto, até o próprio sujeito que está buscando o serviço, né? E o atendimento. E aí, essa PTS se fundamenta em um princípio do SUS. E qual princípio esse que se fundamenta? Eles dizem que, os autores do texto, que com a efetivação do PTS, um dos princípios é constituído um princípio do SUS, que é o de integralidade, né? Que é como você disse, que até no início aí da apresentação, Roberto, você trouxe de quão bom é o SUS, o quão, assim, vamos dizer assim, de uma forma, ele é tão ideal, mas que é difícil tirá-lo do papel e colocar para funcionar, mas que ele é bem elaborado, né? E um dos princípios é a ideia da integralidade, inclusive que abarca o sujeito em todas as suas dimensões, até como foi ressaltado no tópico acima, né? Aí eu vou dar aqui a minha impressão. Pelo que eu compreendi, o exercício da PTS propiciava ao usuário do serviço ao princípio de integralidade eu vou chamar aqui de rede, da malha do sistema, né, do SUS. Porém, aí os autores ressaltam uma questão. Para que isso ocorra de maneira mais efetiva, é preciso um afinamento dos processos de saúde em todos os níveis, por eles citados, né, que é o primário, o secundário e o terciário. Tem que ter um alinhamento, vamos dizer assim, uma consonância. Aí é aquela ideia de sair da teoria do SUS, né, de quão ideal ele é no papel, e botá-lo em funcionamento. E aí acho que há uma dificuldade, né, de fazer funcionar efetivamente como é o programa, né? Segundo os autores, realizar o projeto terapêutico de cada usuário não era tarefa simples, em virtude da grande demanda, né? Muita gente, superlotado geralmente, o que impossibilitou construí-lo para todos que procuravam o hospital. Então, assim, não foi todo mundo que chegava no hospital universitário que recebia essa forma de atendimento, né? Essa PTS não era elaborada com todos os sujeitos que chegavam no hospital. Com isso, as equipes priorizavam a elaboração de PTS nos casos mais complexos. Então, só os casos mais complexos é que foi implantado esse projeto de PTS para atender esse usuário, ok? Pode passar, por favor, Roberto? E aí, eles vai ter aí a política de humanização e cogestão como reinvenção dos processos institucionais. Com os problemas, né, eles tiveram que começar a repensar em como fazer funcionar aquilo dentro do hospital universitário. E aí eles começam a trazer essa ideia que já vinha sendo tratada aí por eles, a política de humanização,
e aí chamar todos os funcionários, todos os envolvidos para discutir as questões e reinventar, vamos assim dizer, os processos institucionais. Como a Roberta disse, é uma coisa e outra, as linhas duras ainda continuavam lá, né? As ideias institucionais continuavam lá. E não tem como simplesmente abandonar isso. Tem princípios que tem que continuar seguindo porque são institucionais, né? Vamos lá. A residência, como os problemas de inserção e consolidação do projeto de humanização do serviço, a equipe multiprofissional teve que pensar novas estratégias para realizar sua implementação e ela ser mais efetiva, né? Eles tiveram que repensar todo o processo para que fosse mais efetivo o trabalho e o período de residência delas lá. Porque se, por um lado, como eles dizem, por um lado, foi observado avanços ao que tange a assistência ao usuário, né? Porque é bastante interessante a pessoa que está recebendo atendimento participar da elaboração de como vai ser atendido, né? É muito interessante. Por outro lado, a inserção da residência multiprofissional, havia, aliás, a necessidade de disparar mudanças nos modos de gerir e pensar o trabalho. Eles, então, considerando o modelo de gestão institucionalizado na época, necessitavam reinventar os processos de trabalho, porque tinham umas questões lá que não tinham como, vamos assim dizer, mudar, então simplesmente porque eram institucionais, fazem parte, inclusive, do dia a dia do hospital, né? Não tem como simplesmente modificar toda uma forma de funcionamento do hospital, né? Aí, durante o primeiro ano de atuação na residência multiprofissional do hospital universitário, os residentes experimentaram dificuldades na inserção e consolidação desse projeto. E aí tiveram que fazer algumas reuniões para modificar essa forma. Alguns setores do hospital apresentavam problemas em relação aos processos de trabalho, principalmente os setores onde ocorria uma alta rotatividade de usuários, como, por exemplo, a clínica de cirurgia, né? É onde que tem uma rotatividade maior. Ali eles tinham maior dificuldade de fazer, implementar e fazer funcionar esse plano, esse projeto deles. Isso, segundo os autores, é próprio da ideia de PNH, isto é, a importância da relação entre os modos de cuidar e os modos de gerir o trabalho. Então, faz parte do próprio PNH essa ideia de repensar e pensar essa questão da relação entre os modos de cuidar e os modos de gerir o trabalho, né? Apontando assim como indissociáveis estas coisas. Isso não pode ser dissociado, esse modo de gerir o trabalho e o modo de cuidar. As estratégias de organização do trabalho interferem de forma decisiva no tipo do cuidado oferecido. Então, se não houvesse, se não repensassem a forma de como o trabalho estava sendo feito ou seria feito, isso atingiria diretamente na forma do cuidado com as pessoas que ali chegavam. Então, eles tiveram que pensar e repensar, melhor dizendo, eles usaram esse termo, repensar as formas de atender essas pessoas. Considerando algumas dificuldades discutidas em equipe, por isso a ideia de cogestão, né? Quanto aos processos de cuidado com esses usuários, foi definida pela coordenação do programa de residência, em colaboração com a equipe e o professor médico do setor, que a clínica de cirurgia seria cenário de atuação das equipes que estavam no segundo ano de residência. Então foi definido e aí eles encaminharam 3 equipes que estavam no segundo ano de residência para a área de cirurgia para trabalhar com esse projeto que foi implantado lá para melhorar, no caso, né, esse atendimento aos usuários, ok? Pode passar, Roberto, por favor. Aí, como eu havia dito, tem umas questões que são institucionais. E aí eu coloquei essa citação aí para que pudesse entender como que o Ministério da Saúde abarca essa ideia de fazer mudanças, né, numa instituição, no caso aí de saúde, no caso do hospital. De acordo com o Ministério da Saúde, para operar mudanças no ambiente institucional,
é de suma importância a existência de espaços de aproximação e acolhimento de tensões e dificuldades do cotidiano do trabalho, acolher e debater as diferenças, os sonhos de mudança e buscar, por meio da análise e de negociação, propostas que permitam, de fato, que as melhorias desejadas aconteçam. Então, a ideia de cogestão fundamenta-se aí, inclusive, no próprio Ministério da Saúde, né? De que tem que haver uma discussão para que aquele ambiente melhore, né? E para fazer essas mudanças é preciso discutir com todos os profissionais. Não, pode passar. Só mais um. Isso. As atitudes tomadas, quais foram as atitudes que eles tomaram? Diego, termina aí, porque o Antônio ainda tem que falar e nós vamos fazer um pequenino intervalo e voltar para o outro grupo. Arremata isso aí. Mas é porque esse é o último mesmo, cada um só tem 4 slides. Diante disso, foi criado um projeto, né? Algumas atitudes foram tomadas, e esse projeto foi intitulado de Análise dos Processos de Trabalho da Clínica Cirúrgica, né? Do Hospital Universitário, UFES. Disso, 3 equipes, como eu disse, do 2º ano de residência foram direcionadas para esse projeto, foi uma das atitudes tomadas, e o objetivo do projeto era analisar coletivamente os processos de trabalho da clínica, o que levou a equipe a sugerir, com isso, grupos focais, como sendo a 2ª etapa da metodologia, considerando os profissionais envolvidos na assistência como atores essenciais nessa dinâmica. Então, propriamente, eles criaram esse projeto e, com isso, eles implantaram os grupos focais para atender essas pessoas nas alas cirúrgicas, tá? Foi o único lugar que eles focaram durante a implantação desse projeto aí, ok? Era isso. Tá bom. Vamos lá, Antônio. Alguém quer fazer alguma colocação? Podemos passar? Vai, Antônio. Antônio? Vocês estão me ouvindo? Eu estou, Bruno. Eu estou. Então tá bom. Porque ninguém estava me respondendo, eu achei que tinha sumido aqui. Antônio, você está aí? O que aconteceu com o Antônio, gente? Antônio, é porque ele não deve estar aí, né? O Diego foi falar da vez dele, ele ficou sem graça e desapareceu. Deve ter sido. Peraí. Antônio, alguém tem o telefone do Antônio para... Cadê você, Antônio? Para a gente continuar e fechar esse artigo. Agora, vocês veem como que é interessante, né? A própria pesquisa e o que a pesquisa promove, né? Que é uma pesquisa que ela vai produzindo o conhecimento ao mesmo tempo que ela vai criando dispositivos, porque ela parte do pressuposto que é possível você conectar com outras coisas, né? Para você ir para a frente. Professor, só para eu só intervi na ideia do Antônio, porque era a sequência do próprio Não, artigo. Diego, relaxa, eu estou brincando aqui, que cadê ele? Porque ele deve ter perdido a rosca. Mas a gente acha ele, põe ele nos eixos de novo. Diego... Ele já está voltando. Pois é, calma. A internet dele caiu, ele disse que já está voltando. Tá bom. Roberta. Oi. Eu queria só, enquanto o Antônio vai voltar... Claro, quem está falando? É Fernanda. Eu. Fernanda, pode falar. Não, na verdade, eu queria só... Eu não sei se você concorda, assim, mas escutando... falando sobre a política nacional de humanização, assim, como que essas propostas de desterritorialização, elas chegaram, e aí, né, uma avaliação que eu estou fazendo, assim, em instrumentos formativos e normativos no Brasil, né, como você falou do SUS, como ele é bem construído, nessa proposta, né, de construir esses
territórios aí. A própria Constituição Federal tem, né, uma série de análises sobre quanto que ela contempla de uma maneira efetiva uma série de desconstruções aí em relação ao país, mas a Política Nacional de Humanização, a Política Nacional de Assistência Social, mas como que isso chega de alguma forma nesses instrumentos normativos e a dificuldade deles chegarem na perspectiva prática, né? Assim, eu sei se as nossas subjetividades são tão territorializadas. Porque você tem que mudar uma mentalidade, né? A tendência a reproduzir, ela é muito forte, né? Então, e aí eu acho que é todo o trabalho, o Capacita SUS, a educação permanente, aí você vai criando dispositivos para você, de fato, mudar a mentalidade. Inclusive, gente, a própria população, ela não quer trabalhar com promoção de saúde, não. Ela quer uma ideia de saúde como ausência de doença, assim. Então, é muito difícil. E olha que a política de saúde é a mais sedimentada, não é? Porque existe desde 1990. Não é? Eu acho que tem uma grande luta e você tem muitas pessoas militantes sustentando o SUS. O Antônio conseguiu entrar? Não, ele pareceu que saiu. Olha, eu mandei o link para ele aí, olha, o WhatsApp. Alguém manda para ele, sei lá, eu mandei. Todos mandamos. Aí, Charles, cadê ele? Antônio! Ô, gente, como que a gente sofre com esse sistema remoto, né? Que coisa, né? Mandou por e-mail, mandou por mensagem, mandou por... Enfim. Mas, Fernanda, eu acho isso, eu acho que é um desafio cotidiano, né? E, para isso, o que eu falo, assim, uma leitura muito reducionista, em tamanha complexidade, gente, não cabe, assim, é muito difícil, sabe? Não funciona, né? Por isso que eu acho que é importante, mesmo quem não for trabalhar com esquizoanálise, muito poucos de vocês vão trabalhar, talvez só os meus orientandos, é muito importante a gente sustentar uma ideia de movimento, de desconstrução para reconstruir, né? Porque a ideia é sair de um território, desterritorializar e reterritorializar, né? A ideia é uma ideia de processo, não é? E aí eu fico pensando, assim, eu tento ser até otimista, porque eu acho que algumas vezes o desenho da política ele é mais libertador do que o que as pessoas conseguem fazer na prática, né? Assim, você pega a política da social, mas você vai ter que... Sempre tem algum lugar, Fernanda, onde a vida escapa. Sempre tem. Isso é uma coisa, quando eu chego assim na minha pesquisa, eu sempre vejo onde que a vida está circulando, né? E a gente tem que estar atento a isso, mesmo em qualquer instituição. Por exemplo, você dá aula também. Onde que a vida circula naquela universidade? Não não sei, na faculdade, né? Mas na minha. Não vai ser numa reunião, né, de coordenadores, não vai ser. Onde que vai ser? Né? Eu acho que é na sala de aula. Eu acho que é um lugar que eu aposto. Ô, gente, eu estou achando que eu vou dar um intervalo agora. Eu não sei o que aconteceu com o Antônio. A gente para, sei lá, 10 minutos, porque vai ver que o Antônio perdeu a conexão mesmo dele, da internet, pode ser, né? A gente tem que amarrar e passar para o próximo grupo. E depois eu dou um jeito com o Antônio, sei lá o que eu faço com o Antônio. Tá bom? Vamos fazer? Vocês estão me ouvindo? Ok. Sim, Roberto. Ok, tá ótimo. Combinado. O Antônio voltou ou não voltou? Não é melhor? Beleza. Vamos, melhor, são 5h05, a gente volta às 5h15, arrematamos esse e abrimos o outro. Pode ser? Eu posso ficar mais calada também, mas eu não resisto, tá bom? Então, vamos dar uma parada.